Olá, meus amigos e minhas amigas. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isto, prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, o que consta no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículos 31 a 32. Disse o apóstolo Paulo: Por esse motivo o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Porém, acrescentou Paulo, grande é este mistério. Contudo, me refiro à união entre Cristo e a Igreja. A verdadeira união é referente a Cristo e a Igreja. Paulo apenas usou de referência a união entre um homem e uma mulher, para demonstrar o que acontece a nível espiritual. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, disse Cristo, o que Deus uniu, ninguém pode separar. Mas veja bem, qualquer pessoa pode separar um casal, até mesmo a morte separa o homem da mulher. Mas Cristo da igreja ninguém pode separar, porque ambos se tornam um só. Prova disto é que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. O corpo não existe sem a cabeça. E o contrário também, Cristo também não existe sem o corpo, porque ambos são um só. Quer que eu prove exatamente que Cristo e o homem são um só? É claro que eu irei provar. Veja, no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Também, no livro de Gálatas capítulo 2, versículos 20, disse Paulo, fui crucificado com Cristo. Após a união entre o homem e Cristo, ambos passam a se tornar um só, na vida ou na morte. Ambos passam a se tornar um só. Por isso disse, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, tudo que acontece com o homem, automaticamente também acontece com Cristo. Por isso disse Paulo, fui crucificado com Cristo. Por quê? Porque Cristo e Paulo eram um só. Tudo que acontece com o homem, automaticamente acontece com Cristo, pois Cristo e a igreja são um só. Você ainda não entendeu este mistério? Quer que eu te ajude a entender? É claro que eu irei te ajudar. É exatamente isto que um amigo faz pelo outro. Ele ajuda o seu amigo a encontrar a verdade por si só. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus, disse Paulo, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não há como separar Deus do homem, pois o homem e Deus são um só, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz, pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Sim, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo que é Deus em manifestação. Por isso não há como separar Cristo do homem, pois o homem e Cristo são um só. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, diz, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O homem, Cristo e Deus estão entrelaçados entre si, simplesmente porque não há como separar o que Deus uniu. A igreja, desde o princípio, tem tentado separar esta união que Deus uniu. Mas é impossível separar o homem de Deus ou Deus do homem, porque ambos são um só, meu querido amigo. A Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Filho é exatamente o homem. O homem é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não há como separar o Filho de Deus. Você ainda não compreendeu este mistério, meu querido amigo? Veja, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, disse Paulo, se somos infiéis, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar o ser humano, porque Ele é o ser humano. Tu pode não se reconhecer através do Espírito, mas o Espírito se reconhece através da carne, pois foi o Espírito que se fez carne. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, disse o Senhor que Ele envia o seu Espírito
então os seres humanos são criados. Quando este Espírito de Deus, que é o Verbo, se torna carne, ali acaba de nascer um ser humano, que é Deus em manifestação. Pois se é o Verbo que se faz carne, como você poderia afirmar que você não é o próprio Deus? Sim, o único problema é que você não possui consciência a respeito dessa verdade. Por isso, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne se reconhece através da mentalidade da carne, mas aquele que nasce do Espírito passa a se reconhecer através da mente de Cristo. Pois a partir do momento que você se torna um Espírito, você deixa de ser homem e passa a se tornar um ser espiritual. Este ser espiritual é Cristo. Por isso, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá que desde o princípio você era o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Está dado o recado, meu querido amigo. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.